Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o fato mais dimensionado no momento pelo qual passa o povo brasileiro é o escândalo que vem da Petrobras. O escândalo que vem por atos praticados por dirigentes da Petrobras, em conluio com empreiteiras e com o patrocínio de correntes políticas. Não é a Petrobras, porque a Petrobras é um patrimônio do povo brasileiro. Agora, aqueles que são designados para o exercício de cargos e funções na Petrobras têm o dever, ou deveriam ter tido, deveriam ter assumido o compromisso de zelar pelos interesses da empresa e, em última análise, pelos interesses do povo brasileiro. Mas estão, inclusive, fazendo um esforço para circunscrever o câncer, mantendo o escândalo exclusivamente na Petrobras. Aliás, é um dos delatores que, surpreendentemente, afirmou ter sentido nojo da corrupção em 2009, o senhor Paulo Roberto Costa. Mas continuou praticando os mesmos atos em 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Sentiu nojo depois que se transformou num delator para receber um prêmio, uma pena pequena, protegendo também seus familiares, porque ele não disse que sentiu nojo também por ter inserido na corrupção até filhos. Mas disse uma verdade. O que acontece na Petrobras, seguramente, acontece também em outros setores, principalmente nos setores onde os mesmos protagonistas corruptores têm participação. Então, as empreiteiras, pelo menos. E aí, senhor presidente, não é possível que estejamos sendo manipulados pela mídia, porque a mídia é controlada por alguns poderosos, sempre a serviço de interesses escusos. E a mídia procura impor comportamentos. E, através da divulgação de fatos previamente selecionados, procura formar convicções. Todos nós sabemos que, dentre os paraísos fiscais mais renomados, a Suíça tem grande destaque. Aliás, um senador suíço, cujo nome não lembro, escreveu um livro com o seguinte título: A Suíça lava mais branco. E foi um senador suíço. E aí, na promoção de um grande espetáculo, alguns procuradores da República vão à Suíça para uma parceria nas investigações sobre depósitos feitos
oriundos do Brasil, corruptos brasileiros, ou corruptores, depositando em bancos suíços aquilo que é auferido ilicitamente. Não é possível alguém em sã consciência acreditar que a Suíça, que é o maior paraíso fiscal conhecido, continua sendo um paraíso fiscal, vai colaborar para que os depositantes nos seus bancos, nas chamadas contas numeradas e secretas, sejam identificados. A garantia que dá o paraíso fiscal é de que tudo que é colocado ali, quem coloca será sempre o dono. Aquele dinheiro nunca será devolvido. O depositante nunca será identificado. É a garantia, que se não houvesse tal garantia, o sucesso dos paraísos fiscais não seria um sucesso tão grande. E aí, eminentes procuradores da República vão à Suíça e voltam com malas de documentos. Quem é que está sendo enganado? Eu confio na boa-fé dos nossos procuradores da República que lá foram. Mas é preciso um grau acentuado de inocência, boa. E mais, e o volume de recursos a ser repatriado? Há 47 milhões de dólares. Só um dos protagonistas da Petrobras, de terceiro escalão, se comprometeu à delação premiada, dizendo o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha que restituiria 100 milhões de dólares. E os nossos procuradores da República vão à Suíça e voltam com malas de documentos na esperança de um repatriamento de 47 milhões de dólares. Quer dizer, é algo que desafia um mínimo razoável, mínimo. Qualquer criança mais atenta há de concluir que é uma situação extremamente absurda. Nem sei se o Kafka poderia ter elaborado tal pensamento. Então, senhor presidente, temos esta situação. Agora, um empreiteiro ou dirigente de uma empreiteira faz a seguinte delação: que o dinheiro auferido na corrupção, parte do dinheiro, parte foi doada a um partido político. Doação dentro da lei. Mas o recurso tinha sido auferido através de práticas delituosas. Mas a doação... E aí surge uma outra questão. A mesma empreiteira também doou para outros partidos políticos. Como é possível fazer a distinção do dinheiro? Eu desviei 1 milhão e ganhei honestamente outro 1 milhão. E com 2 milhões eu doei 200 mil para um partido, 100 mil para outro. Como é possível distinguir se aquele dinheiro doado era do ganho lícito ou do ganho ilícito? Chega a ser uma desfaçatez. E não sei com qual propósito. Porque os próprios meios de comunicação divulgaram, e também isso está no site do Tribunal Superior Eleitoral,
pelo menos em relação aos candidatos à presidência da República, e vamos nos ater aos dois que chegaram ao segundo turno, os mesmos doadores doaram para os dois. Os mesmos doadores que estão aí com o rabo na ratoeira. Como é possível saber de qual parcela a contribuição foi tirada? Se da parcela do lucro legítimo ou se da parcela do superfaturamento? Do contrato inicial ou do termo aditivo? Não é possível isso. Mas estão tentando nos fazer crer que um determinado partido recebeu doação, produto de recursos auferidos através de forma ilícita. E os demais? Que receberam também de acordo com a lei, mas receberam de quem já está flagrado como ligado a uma espécie de quadrilha para desviar recursos públicos. Então, senhor presidente, a grande questão, primeiro, não podemos ficar sendo feitos de idiotas. A investigação tem que ser aprofundada. Todos que tiverem tido participação devem ser responsabilizados. Todos os partidos políticos que tenham participado desse convescote, que tenham sido patrocinados pelas empreiteiras, pelos bancos, por aqueles que desviaram recursos dos fundos de pensão, todos devem ser igualmente, então, responsabilizados, sem nenhuma exceção. Todos. E a questão para o futuro do financiamento das campanhas. Nem pessoa jurídica, nem financiamento público. Também pessoa jurídica, me lembrava o deputado Luiz Paulo Correia da Rocha. Por que pretender então o financiamento público, se o ente público também não é eleitor, que é a fundamentação da Ordem dos Advogados do Brasil, para que a doação de pessoa jurídica seja inconstitucional, que a pessoa jurídica não vota. E quem detém o poder econômico tem possibilidade de influir para a conquista de mais votos. A desigualdade. Então, senhor presidente, primeiro, as investigações devem ser aprofundadas, devem ser concluídas, os envolvidos responsabilizados. Em relação à doação para a campanha das pessoas jurídicas, o Supremo Tribunal Federal já decidiu. Falta a conclusão do julgamento, desde que o ministro Gilmar Mendes apresente o seu voto, que pediu vistas em abril. Se não tivesse, já nesta última eleição, a contribuição de pessoa jurídica não teria existido. Mas ele, ministro Gilmar Mendes, patrocinou a continuidade daquilo que hoje ele aparentemente condena. Ele mesmo está protagonizando aí alguns espetáculos. E aí, não sendo possível a contribuição de pessoa jurídica, também não ser admitido o financiamento público. Só pessoas físicas, já no limite de 10%, constante da lei. E vamos ver se o processo eleitoral e democrático vai fazer com que a representação popular seja mais legitimada, corresponda verdadeiramente ou se aproxime da vontade popular e não a manipulação
a perversão com a qual temos convivido ao longo dos últimos anos. Muito obrigado, senhor.